Olha, que existem pessoas que fazem mal para nós no nosso convívio, a gente já sabe. Mas você sabia que, biblicamente, existem 7 pessoas específicas que você deve riscar da sua vida? Vem que eu vou te explicar. E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal De Tal Maneira. Já sabe, né? Se já é inscrito meu, muito obrigado, que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Deixa o like da vitória para ajudar esse mero pai de família. E se ainda não é inscrito, se inscreve aí, porque é de grátis, eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos desse canal. Lembrando que o YouTube ele tem uma certa disciplina daqui para frente. Para ele entender que você interage com esse canal, não basta só se inscrever e curtir o vídeo. Você também tem que comentar, deixar aí uma observação, um comentário para o algoritmo entender que você está interagindo com os conteúdos. Então, para ajudar o pai de família e também para receber as notificações em primeira mão, deixa sempre um comentário aí, nem que seja, pô, estou por aqui, para que o YouTube veja e entenda que você interage com o trabalho aqui do canal, valeu? Pois bem, galera, hoje eu quero trazer um conteúdo um pouco diferente para você, uma utilidade pública baseada, obviamente, em primeiro lugar, nas escrituras e também em conhecimento sociológico, vamos dizer assim. E existem pessoas que passam pela nossa vida apenas para atrapalhar, todos nós já sabemos. Mas é claro que a gente pode classificar a nocividade dessas pessoas e de antemão cortá-las da nossa vida. E por isso que eu vou trazer aqui para vocês 7 pessoas em específico que você deve cortar qualquer tipo de relacionamento com ela. Aliás, eu não diria cortar todo tipo de relacionamento, porque às vezes é muito difícil, porque pode ser que sejam pessoas da sua família. Mas você deve podar, né? Não deixar crescer um relacionamento com as pessoas que vou citar aqui. E se for uma pessoa da sua família, bom, fica até o final que eu te dou uma dica de como resolver. Eu vou começar essa lista aqui não necessariamente do mais importante para o menos importante, ou do mais grave para o menos grave, é aleatório. Mas vai anotando aí que eu tenho certeza que você vai concordar com muitas dessas pessoas e talvez algumas delas já estejam no seu convívio e está na hora de você repensar esses relacionamentos. A primeira classe de pessoas que você deve cortar da sua vida, extinguir os relacionamentos, são as pessoas negativas. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente e o clima já fica meio obscuro, meio esquisito, meio cinzento, meio rançoso? Aquela pessoa que traz maus fluidos, aquela pessoa que fala coisas que desagradam, aquela pessoa que de repente tem um olhar que é meio capcioso e que você se incomoda com essas pessoas? Pois bem, as escrituras já nos falam sobre essas pessoas, né? E eu digo para você, psicologicamente falando, elas não fazem bem de maneira nenhuma, então eu indico que você corte da sua vida o contato com esse tipo de pessoa. Pessoa negativa que você tá falando ali, de repente, de um final de semana que você vai passar com a sua família na praia, ela tá desejando que vai chover. Você está falando que você vai assistir um jogo de futebol do seu time, ela está dizendo que os estádios estão cheios de violência, que você pode ser uma das vítimas. Você está falando ali que o seu salário caiu, ela vai dizer que a inflação subiu. Você está dizendo que saiu com a sua família para comer uma pizza, ela vai falar que isso entope o coração e que você pode morrer. Pois é, essas pessoas não fazem bem e eu indico que você corte relacionamento com ela. E eu posso fazer uma citação bem interessante das escrituras, que está lá em Lucas 6,45, diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, aqui diz nesse texto bíblico que a boca transborda o que está no coração. Ou seja, se a pessoa é negativa, o coração dessa pessoa está negativo, o espírito dessa pessoa está negativo, ela está negativa de dentro para fora. Então ela não é uma pessoa legal de você manter o convívio. Segundo tipo de pessoa que você deve cortar aí do seu convívio são os invejosos. Olha só, uma característica muito maléfica, né? É a inveja, não é mesmo? Todas as pessoas ali que fazem mal uma para outra ou desejam mal para outra, ela começa muitas vezes pela inveja. Eu acho que eu não preciso aqui dissertar muito sobre a prejudicidade de você estar do lado de uma pessoa invejosa, mas vamos lá. Quando você conquista algo, você já vê nos olhos da pessoa aquela inveja terrível, né? Existe um ditado popular que diz: se você quer saber quem realmente são os seus amigos, veja quem fica feliz com você quando você conquista alguma coisa. Porque normalmente o seu amigo ele vai festejar tanto ou até mais do que você quando você conquista algo, né? É muito simples você estar do lado de uma pessoa quando ela está num momento ruim. Parece estranho dizer isso, mas é humano de nós nos compadecermos da desgraça alheia. Agora, quando a pessoa realmente fica feliz pelo seu êxito, pela sua vitória, por algo que aconteceu de positivo na sua vida, você já vê que realmente aquela pessoa é diferenciada e ela quer o seu bem.
Já o invejoso é completamente ao contrário, né? Se você conquista alguma coisa, ele vai tentar menosprezar de alguma forma essa conquista e também colocar uma conquista dele acima da sua. Esse tipo de pessoa não faz bem, afaste-se desse tipo de pessoa. E eu posso fazer uma citação para você lá em Gálatas capítulo 5, verso 26, que diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Se a carta de Paulo está dizendo, não sou eu que vou dizer. O invejoso, ele só está aí para encher o raio do saco e para puxar você para baixo. Ele é uma âncora. Corta esse tipo de gente aí da sua vida, falou? Terceiro tipo de pessoa que você deve cortar da sua vida é o maledicente, né? O lengaano, que gosta de ficar falando mal da vida dos outros, né? Existe um ditado popular que diz que aquele que leva, ele também traz. Ou seja, agora que ele está falando de outra pessoa para você, falando mal de alguém, quando ele estiver com esse alguém, é muito provável que ele fale mal de você para essa pessoa. Então, são pessoas que não são confiáveis, são âncoras também, não só espiritualmente, mas animicamente também. E até a saúde da gente piora quando a gente está do lado de uma pessoa fofoqueira, mentirosa, que fala mal da vida dos outros. Então, não se misture com essa gentalha, como diria a profeta Dona Florinda. A pessoa maledicente, ela vai numa aula, seja na faculdade, na escola, ou até mesmo na escola bíblica dominical, e ela vai ficar 3 horas ali sentada, e quando terminar a aula, você pode perguntar para ela como que foi o conteúdo. Ela não vai saber te explicar. Agora, ela vai dizer que a roupa do professor era feia, ela vai dizer que o professor era gago, ela vai dizer que ela sentou numa cadeira muito desconfortável, ela vai dizer que a escola não tem uma didática muito boa, ela vai dizer que a iluminação da sala estava muito ruim. Percebe? Ela vai ter todos os mecanismos para falar mal, seja da pessoa, seja da matéria, seja da escola, seja dos alunos, seja dela mesma, mas ela não vai ter nada de construtivo para te falar. Então esse tipo de pessoa, olha, sai fora desse tipo de pessoa, cara, não faz bem ficar perto de maledicente. 1 Pedro 2:1-2 diz: espojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. Muitas vezes esse crescimento passa por não ser maledicente, né? Porque a pessoa que é maledicente, ela não tem paciência com o trabalhar de Deus em sua vida, e ela reclama de tudo, e ela fala mal de todo mundo, e ninguém presta, a não ser ela, é claro. Colossenses 3:8 diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tito 3:1-2 também diz: lembra-lhes que sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Olha o Tito falando aqui, não fala bobeira, né? Tenta ser uma pessoa positiva, não puxa o povo para baixo, não, para de falar mal dos outros. Lucas 6:28 diz: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Talvez esse seja muito mais difícil do que ler, né? É muito complicado você falar bem de quem fala mal de você ou orar em prol de alguém que ora contra você, se é que existe uma oração contrária. Bom, hoje em dia existe. Olha que interessante, Tiago 3:6 diz: ora, a língua é fogo imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só expõe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, uma língua que não é controlada, ela pode levar não só a si mesmo, mas todo um ambiente à destruição, né? Fazendo uma alusão aqui, mandando ao inferno, ao Hades, ao Tártaro, através da língua maledicente. Quarto tipo de pessoa que eu indico que você corte da sua vida é a pessoa preguiçosa. Aí complicou, né? Aí você vai ter que fazer uma meia-culpa. Então peraí, então eu vou ter que cortar a mim mesmo da minha vida, porque eu sou uma pessoa, às vezes, preguiçosa. Todo mundo passa por uma preguicinha ali durante o dia, um cansaço físico, mental. Eu não estou falando desse tipo, tá? Eu estou falando da pessoa preguiçosa de alma. Ela é preguiçosa o tempo todo. Ela carrega com si essa alma da preguiça. Existe uma frase muito interessante que diz: a preguiça anda tão devagar que a pobreza logo a alcança. Ou seja, são pessoas que não prosperam. Eu não estou falando aqui só de dinheiro, tá? Eu estou falando de prosperar atividades, prosperar pensamentos, prosperar ideias, prosperar um ambiente, né? Não só
o dinheiro em si. É claro que isso também acaba envolvendo dinheiro. A pessoa que é preguiçosa, que não quer ali nada com nada, ela dificilmente sai ali do seu marasmo para exercer alguma atividade. Esse tipo de pessoa, ela costuma contaminar as pessoas, ou seja, você acaba indo meio que junto dela. Sabe aquela pessoa que fala: Ah, não, deixa isso pra lá, ninguém nunca conseguiu, não é você que vai conseguir. Ah, eu acho que eu vou esperar alguém resolver. Nossa, gente, alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso. Pois é, esse tipo de pessoa é extremamente contagiante e nociva. Provérbios 20:13 diz assim: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. É autoexplicativo, né, gente? O preguiçoso aqui, ele fica esperando cair do céu e ultimamente nem chuva tá caindo do céu mais. 2 Tessalonicenses 3:10 diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha só que direta na boca do estômago do preguiçoso. Você não quer trabalhar, cara pálida? Maravilha, você não deve nem comer, isso segundo as escrituras. Isso cabe também aí para os líderes religiosos que querem viver dos dízimos e ofertas alçadas, sacrifícios no altar, fogueiras santas, amuletos consagrados e coisas que o valha, mas não querem saber de pegar um livro, de fazer um curso, uma faculdade, voltar a estudar, não querem saber de fazer uma obra social, não querem saber de ter um trabalho, entre aspas, secular, não querem se sustentar, querem ser sustentados, né? Então, as escrituras dizem claramente aqui, nessa carta, que se você tem essa preguiça toda, o certo é você nem comer. Provérbios 10, do 4 ao 5, diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Ou seja, se você não gosta de fazer nada, você gosta de ficar ali com as perninhas para cima, você é uma vergonha. Talvez as pessoas não falem isso para você, mas eu espero que você não se encaixe nisso e você retire sim pessoas que causam vergonha com essa preguiça toda. Ainda Eclesiastes capítulo 10, 18 diz: por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Ou seja, a pessoa é tão preguiçosa que ela não cuida nem da sua própria proteção ou da proteção de sua família. É claro que aqui não é um linguajar literal apenas, né? É claro que ele também está falando de um telhado que esteja quebrado e a pessoa está tão preguiçosa que não quer nem arrumar o próprio telhado da casa. Mas, trazendo isso para o campo espiritual, ou para o campo social, para o campo familiar, é uma pessoa que realmente está vendo uma desgraça iminente, uma rachadura dentro de sua casa, um problema dentro do seu lar, um problema dentro do seu trabalho, de sua família, do seu casamento, talvez, do seu relacionamento, e ela insiste em não fazer nada, né? Insiste no ócio. Vamos deixar aí a cola da vida resolver isso daí. Então, esse tipo de pessoa, realmente você deve cortar da sua existência, porque, olha, não vai adicionar em nada e é capaz ainda de levar o que você tem. Quinto tipo de pessoa que você deve cortar da sua vida é a pessoa prepotente. Essa pessoa é extremamente perigosa, embora ela seja dessas que vou citar aqui, das 7, eu acho que é a mais, entre aspas, fácil de você sair fora dela, né? Porque ela incomoda muito, né? A prepotência, ela incomoda muito a quem não é prepotente. E até quem é prepotente se incomoda com a prepotência de outra pessoa com ele. Porque nada mais é do que a arrogância, né? Já viu aquelas pessoas que elas se recusam a ser tratadas como as demais? Aquelas pessoas que elas acham que elas são maravilhosas, incríveis, mais importantes do que você, mais importantes do que o outro, mais importantes do que a própria importância. Essas pessoas, elas irritam. Então é muito fácil, entre aspas, de você sair fora de uma pessoa dessa, porque realmente ela estraga o clima, né? E normalmente esse tipo de pessoa, falando do âmbito religioso, muitas vezes estão sobre os púlpitos, né? São as pessoas que se acham melhores do que as demais, que são altivas, né? Que são ali acima do bem e do mal, não gostam de seguir regras. Elas gostam de formular regras, formular cartilhas, formular dogmas, mas elas mesmas estão acima desses dogmas e elas acabam não seguindo aquilo que elas mesmas impõem a outras pessoas, né? Então esse tipo de gente é muito chato de você estar perto e também não leva a lugar nenhum. Então preste bem atenção na atitude das pessoas. Preste atenção na atitude de uma pessoa quando conversa com um prestador de serviço. É uma tática que eu faço muito. Muitas vezes quando eu quero ver se a pessoa realmente é uma pessoa de um bom trato, ou é uma pessoa bacana de estar perto, eu vejo como que ela trata alguém que está servindo. Um garçom,
um funcionário da limpeza, um porteiro, um vigilante, ou uma pessoa que está prestando um serviço para ela. Ali você vê quando ela está, entre aspas, né, numa situação de superioridade, se ela trata a pessoa como uma igual ou como um serviçal. E se ela trata com, por favor, com licença, muito obrigado, ou se ela vira e fala, faz logo que eu tô com pressa. Uma citação interessante que a gente pode fazer está lá em Mateus 23:12, que diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mais um verso autoexplicativo, né, gente? Então, se você acha que você é o ó do Borogodó, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, eu quero mais é que você se lasque e caia do cavalo, como caiu Paulo. Quem sabe você toma vergonha na cara e se arrepende. Mas se você lida com pessoas assim, eu aconselho a você, capa fora. São pessoas que, infelizmente, as suas atitudes acabam atingindo a todos que estão à volta. Sexto tipo de pessoa que você deve cortar da sua vida são os tolos, os nécios, os bobões, os boca aberta. Calma que eu explico. O tolo, ele não necessariamente ele não é inteligente. Eu não estou dizendo para você que você só tem que andar com gente graduada, com gente formada. Não que graduação e formação façam uma pessoa ser tola ou não. Mas eu não estou dizendo que é um nível de intelecto. Eu não estou dizendo que você tem que fazer uma prova de QI para saber quantos pontos a pessoa faz, para saber se ela pode ser seu amigo ou não. Eu estou dizendo o tolo, ele não necessariamente é desinteligente. Ele tem atitudes de tolo. Ele tem escolhas de tolo. Ele tem vícios de tolo, ele tem manias de tolo, ele tem a vontade, o desejo de espalhar a sua tolice, né? Um exemplo interessante de tolo ou de nécio, você lembra da parábola lá das 10 virgens, né? As 5 prudentes e 5 loucas, ou em algumas traduções 5 tolas, 5 nécias, 5 ali negligentes, né? O tolo, ele se assemelha muito com essa parábola, porque ele tem todo o potencial do outro lado, né? Do prudente. Mas ele não o exerce porque ele acha que ele está seguro, as escolhas dele são as melhores. Geralmente o tolo, ele é muito religioso em suas decisões, ele é muito incisivo em suas decisões, ele não está aberto à mudança de pensamento. Esse tipo de pessoa também é muito nociva. Uma citação interessante está lá em Eclesiastes 4:5, que diz assim: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. É o que eu falei, ele empaca, ele emburra, ele é que nem, como dizem lá os nossos irmãos mais antigos, ele é que nem um burro empacado, né? Ele não vai nem para frente nem para trás. Esse é o tolo. Como disse, ele pode até ser uma pessoa inteligente, estudada, culta, ele pode ter viajado, ele pode falar vários idiomas e ainda assim ser um grande tolo, um grande bocó. E nós chegamos aqui na sétima pessoa que você deve extinguir do seu relacionamento, que é a pessoa mentirosa. Olha só, aí você pode falar, puxa, essa é uma característica que 110% dos seres humanos têm vez por outra da sua vida. Infelizmente, a mentira é um pecado que nós temos que lutar diariamente, ou fazer como Paulo, né, esmurrar a nossa carne para não pecar contra o Senhor, porque é muito complicado você ser pego numa mentira, e é muito complicado você não ser pego numa mentira, você ser defensor da verdade em um mundo de trevas, né? Mas a pessoa mentirosa, compulsiva, ou seja, aquela que não tem escrúpulo. Eu não estou dizendo daquela pessoa que falha, assim como qualquer ser humano, de vez em quando contar uma mentira porque se sentiu acuado, ou porque se sentiu constrangido, ou ao invés da mentira, né, ocultar uma verdade, que é praticamente mentir também. Então eu não estou falando daqueles episódios isolados, pontuais, que realmente também tem que ser extinguidos de nossa vida, mas aí já é uma questão de crescimento espiritual, de batalha interna você com você mesmo. Eu estou falando da pessoa que vive em função da mentira. Ela conquista emprego com mentira, ela conquista relacionamento com mentira, ela conquista a vida financeira com mentira, ela mantém um relacionamento ou ela mantém agrupamentos sociais através de mentira. Uma pessoa que, se tirar a mentira dela, não sobra nada. Esse tipo de pessoa é muito perigoso, porque tem uma influência, e agora eu falo de uma forma mais eclesiástica, ela tem uma influência maligna muito grande, porque nós sabemos muito bem qual que é a origem da mentira, né? Em João 8,44 nós sabemos que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Ele disse também que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ou seja, a antítese da mentira, obviamente, é a verdade, e o Espírito Santo sendo a antítese da mentira, nós temos que estar do lado do Espírito Santo, né? Do lado da verdade. E nós temos que lembrar que lá em Apocalipse 22 diz que os mentirosos ficarão fora da nova terra.
É claro que existe toda uma linguagem que você tem que interpretar, principalmente no livro de Apocalipse, mas é literal. Os mentirosos realmente eles não têm espaço na nova terra, porque não há mentira em Deus, não há mentira em Jesus. Então a pessoa que vive baseada na mentira, ela não vai ter espaço propriamente na nova vivência que nós vamos ter com o Mestre. Por isso, se a mentira é um costume, agora eu falo com você diretamente, se a mentira é um costume em sua vida, trate de buscar uma forma de desvencilhar-se desse costume, seja com um tratamento com psicólogo, seja com um apoio eclesiástico, seja orando, jejuando, não sei, santificando-se, mas não seja parceiro da mentira, não use a mentira como o seu canivete suíço, que te dá várias ferramentas para abrir portas diferentes. Não vá por esse caminho. E não se relacione com pessoas mentirosas. Volto a dizer, a pessoa mentirosa não é uma pessoa que usa a mentira de forma pontual, não é uma pessoa que mente casualmente, e sim uma pessoa que vive sentada na poltrona da mentira e só vive baseado nisso em todas as suas ações. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixei para vocês aí 7 pessoas que vocês não devem se relacionar, ou aconselho eu, melhor dizendo, que você não se relacione, porque vão puxar você para baixo, vão ser âncora na sua vida, quer seja espiritual, quer seja financeira, quer seja conjugal, quer seja social de alguma forma. São pessoas que vão te prejudicar. Então corta essa galera da sua vida. Eu falei lá no começo do vídeo como que você faria se essas pessoas fossem alguém que você não consegue deixar de conviver, né? No caso da família, por exemplo. Você pode virar para mim e falar, Tiagão, e agora? As pessoas, ou pelo menos algumas das pessoas que você citou, é o meu cônjuge, ou é o meu pai, ou é o meu irmão, ou é uma pessoa que eu convivo no trabalho, ou uma pessoa que eu dou de cara todos os dias pela manhã. Como é que eu faço? Eu tenho que cortar o relacionamento? Você está dizendo que eu tenho que me separar dessa pessoa, se for o caso? Não. Blinde-se, blinde a sua mente, blinde o seu espírito. Lembre-se muito bem, existe uma frase que ela é muito verdadeira e é muito cruel ao mesmo tempo, que é: a salvação ela é individual. Ou seja, você dará conta de você mesmo, através, obviamente, do sacrifício de Cristo, mas da sua confissão de fé no Cristo, você alcança a misericórdia, né? Existe uma passagem que diz, aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança a misericórdia. Então, você individualmente deve procurar blindar-se dessas atitudes, blindar-se dessas má influências dessa pessoa. Se você tem um relacionamento obrigatório com essa pessoa, por exemplo, no trabalho, evite de sentar com essa pessoa para almoçar, porque ela vai começar a falar mal de alguém, você vai entrar no meio, ela vai, de repente, fazer alguma coisa errada, você vai estar perto. No que tiver dentro das suas condições, evite o convívio com essa pessoa. Ah, é um parente meu, a gente mora na mesma casa. Quando essa pessoa começar a usar uma transgressão, qualquer uma dessas que citei, qualquer uma das 7, não participe, evite, mude de assunto, se possível proponha um novo assunto, tente você influenciar de alguma forma essa pessoa. Se você não conseguir também influenciar, blinde-se de forma que a influência dela não atinja você. É muito claro nos evangelhos que Jesus sentava para comer com prostitutas, com publicanos, com maledicentes, com pessoas que tinham maus costumes. Nós não vemos em hipótese nenhuma Jesus se contaminando com essas pessoas. Então não é desculpa para nós, eu estou convivendo com essa pessoa, então eu vou acabar ficando igual ela. Faça como Jesus, seja você a diferença, seja você a luz daquele ambiente e evite, obviamente, ser influenciado. Blinde-se dessas atitudes e exclua elas se você puder assim, ou se não puder excluir propriamente, ao menos não seja influenciado por elas. Eu vou ficando por aqui, peço que você me ajude compartilhando esse vídeo, tá? Manda esse vídeo para alguma pessoa que você acha que pode ser útil, ou para alguma pessoa que você não gosta também, pode ser uma forma de vingança, né? Talvez o vídeo tá tão ruim que também a pessoa não vá gostar. Mas ajuda o pai de família compartilhando esse trabalho e deixando o seu comentário aqui embaixo. Você quer dividir alguma experiência com a gente? Alguma dessas citações aqui que fiz, alguma dessas 7 pessoas que você teve algum episódio específico, alguma dificuldade para lidar? Coloca aqui embaixo, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos crescer junto. Um grande abraço, que Deus abençoe a você e a toda a sua família e todos os seus planos, né? E que você esteja debaixo da graça de Deus, que é o mais importante, você possa crescer em graça e em conhecimento. Até o próximo vídeo. Valeu!